Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos ao vídeo de previsão para 2020. Atendendo a pedidos, eu estou fazendo esse vídeo aqui no YouTube para poder vocês saberem um pouquinho mais sobre o que vai acontecer em 2020. Antes de explicar um pouco mais sobre o que a gente vai fazer, eu vou pedir duas coisinhas. Primeiro, se você não for inscrito, se inscreva. E segundo, curta esse vídeo, porque assim a gente consegue alcançar muito mais pessoas. E outra coisa também, badala esse sininho que tem perto do inscrever, porque a gente sempre solta vídeos e normalmente a gente não avisa e nem divulga muito. Então só assim vocês vão ficar sabendo que está tendo vídeo aqui no canal, tá bom? Então aproveita aí. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre o ano de 2020 é que o mesmo ano é um ano diferente para cada pessoa, tá? Ele tem uma energia bruta, né, onde todos são abarcados pela mesma energia, que é a energia do ano, tá? Só que, por exemplo, vamos dizer que você coma feijão preto, né? Você vai responder de uma forma ao feijão preto, né? O feijão preto vai fazer uma digestão na sua barriga de um jeito e outra pessoa vai responder de outra forma, apesar de estar comendo o mesmo feijão, tá? Então é a mesma coisa, tem gente que gosta de feijão, tem gente que não gosta. E é assim que vai acontecer sempre em qualquer situação de ano, né, ou coisa desse tipo, tá? Agora, a forma como você vai responder esse ano vai depender muito daquilo que você espera, tá? Então, por exemplo, se você já sabe que o ano tem uma energia, né, que é o que a gente vai falar aqui, então você já começa a entender como aquele ano está conversando com você. Da forma que esse ano vai conversar com você, você vai responder como seria isso, com seus atos, né, no seu dia a dia. Você vai respondendo, você vai fazendo com que esse ano, com que esse universo converse com você de forma agradável, tá? É assim que o magista, né? Assim que o mago, ele age, né? Por exemplo, a gente não faz uma previsão simplesmente para saber algo que não tem jeito de mudar, né? A gente faz uma previsão para se preparar para que as coisas que aconteçam tenham um menor impacto, né, se for negativo, e maior impacto se for positivo, tá bom? Então, eu vou dar uma lida em algumas coisas desse ano que eu fiz a respeito da numerologia. A primeira coisa é que o primeiro dia do ano ele teve uma energia de harmonização, né? O que significa isso? É como se fosse um toque do universo, tipo, olha, o que a gente quer é harmonia, né? É o que a gente quer é harmonia. Porém, a nossa noção de harmonia nem sempre é a noção de harmonia do universo, né? Porque para a gente a harmonia muitas vezes é todo mundo em paz, todo mundo bem. Porém, a harmonia, né, do universo, ela às vezes, né, ela acontece após o caos, né? Após uma movimentação brusca para fazer as coisas se assentarem, né? Como, por exemplo, se você pegar um elemento sedimentar, né, no fundo do mar, às vezes ele está mal arranjado. Se você mexer nele, ele se arranja melhor ainda, ele vai se arranjando melhor ainda, né? Então essa harmonia que o universo entende. E basicamente a gente vai entender como que esse ano vai trazer essa harmonia, qual vai ser o problema, né, que o ano vai trazer para que a gente consiga resolver e enfim conseguir a harmonia, tá? O número 6 ele é muito empregado, ele é muito dito, tá? Então ele é muito importante. O número 6 é esse número da harmonia, da família, tá? Da junção do macho e a fêmea, né? O conhecimento,
do ser humano encarnado com a parte divina, né? Ou dele mesmo, ou alguma parte divina de algum Deus, alguma coisa assim. Bom, o ano em si, ele tem energia 4, tá? Que é uma energia de estabelecimento. Essa energia de estabelecimento faz com que você saiba que coisas serão criadas. Então, por exemplo, você vai obter algumas, né, noções de empresas sendo criadas, né, organizações, às vezes governamentais ou não, né. É nesse tipo de ano que acontece também aquela questão de país que se divide, forma 3 ou 4, né, aquelas siglas, né, formação de banco, ou então formação de fundo não sei das quantas. Fica muito essa formação de novas instituições, tá? Esse tipo de criação, de estabelecimento, né, lugares com nome e endereço, isso vai acontecer bastante, tá? É um ano para isso. Se você, aí já estou trazendo já para o seu particular, se você tem algum interesse, né, de formar uma empresa, começar um trabalho que tenha nome, endereço, coisas assim, né, você tem esse ano como um ano positivo. O que vai depender? Vai depender das coisas que você vai usar, tá? Quais são os elementos que você vai trazer para poder implementar isso. Lembrando, a gente está falando aqui de coisas feitas em cima da rocha, né? A gente não pode achar que uma estrutura ela pode ser feita em qualquer lugar, não, tá? Uma estrutura ela tem que ser feita em um bom local. Então, se você acha assim, o ano está favorecendo montar o meu negócio, a minha empresa, a minha indústria, seja lá o que for, vou fazer de qualquer jeito. Não é assim. A gente tem que entender o ano. Ele dá o suporte, mas a gente tem que agir com a cabeça, a gente tem que ter os materiais, a gente tem que fazer por onde, tá bom? Então, vamos passo a passo aqui entendendo. Eu fiz 6 pontos importantes, tá? Para todo mundo entender mais ou menos o que é esse ano de 2020. Primeiro, a atenção com briga de poderes, tá? Pessoas querendo impor sua vontade à força. Isso pode acontecer muito, na verdade, a partir de abril, né? Deixa eu ver aqui direitinho. A partir de abril, isso pode ser muito certo acontecer, tá? Então, cuidado. Se você tem uma vaga de trabalho que alguém possa almejar, entendeu? Você toma cuidado com isso. Se você tem algum sócio que está querendo puxar seu tapete, cuidado, que isso vai ser incentivado, tá? As pessoas vão querer gritar, vão querer ser chefe, então vai ter todo mundo querer ser Rei Leão, entendeu? Esse vai ser o negócio. Todo mundo querendo ser Rei Leão, então vai ser complicado, vai ser um ano para certas pessoas, né? Porque tem gente que está a parte disso, tem gente que não lida com poderes, não lida com nada disso, então vai passar isento nessa questão. Mas outras pessoas que lidam com pessoas poderosas, gananciosas, né, vai ter um pouquinho de dificuldade, tá? As pessoas que lidam com investimentos, cuidado, porque realmente pode ser que essa coisa de ficar um poderoso puxando para cá, um poderoso puxando para lá, pode ser que em certos momentos isso daí seja escolhido, né? Porque está todo mundo agora investindo, então possam querer interferir nesse patamar aí de investimento, tá? Então, muita atenção. O máximo que vocês puderem fazer coisas de curto prazo para voltar logo, melhor, tá? Pelo menos durante esse 2020 aí. Lembrando que 2020 é abril, tá? A gente vai estar ainda na força desculpa aí. A gente vai estar ainda na energia de 2019, praticamente até quase fevereiro, comecinho de março, por aí, tá? Aí já começa a mesclar as energias dos anos,
né? Aí de final de março para lá, aí sim, aí já vem 2020 com força mesmo, tá bom? Bom, o ano favorece o estabelecimento de novas estruturas físicas, né? Empresas, casas, associações beneficentes, tá? Então, se você tem vontade de fazer uma associação beneficente, aproveite esse momento, tá? Essa não vai ser o momento de você dar um grande boom, é o momento de você criar, dar a iniciativa, tá? A respeito dessa coisa de beneficente, tá? A questão da harmonização, né, de trazer a parte do bem, né, de trazer a parte de conforto, isso é uma coisa que realmente todos nós temos que buscar, tá? Porém, se você tem essa vontade de questão beneficente, né, não é para todo mundo ficar também achando que vou ter que procurar uma causa, não. Cada um vive a sua vida, cada um faz aquilo que tem realmente vontade de fazer. Porém, quem tem no coração de montar, né, uma ONG ou alguma coisa assim beneficente, aproveite esse ano realmente, e vai ser muito necessário, muita gente vai precisar. Eu já tinha falado sobre o 3, né, que o ano inicia com o número 6, tá? Falar nisso, no final do vídeo, né, eu vou passar algumas dicas de como você passar o ano mais tranquilo, né, trazendo essa harmonização para você não ficar tão à mercê dos acontecimentos, tá? Porque vai ser, daqui a pouquinho eu vou falar, vai ser meio coisa de maluco mesmo. Então, como o ano inicia com o número 6 e dita a necessidade de harmonia, ligação entre o alto e baixo, então você precisa ter uma vida mais sincera, né? Por que sincera? Porque é aquilo que eu falei, tem a ver com você fora falando com você dentro, né? Ou o seu eu material falando com o seu eu divino, né? Então isso é sinceridade, é você não ir contra seus valores, tá? E de forma íntegra ou inteira, né? De forma que você não tenha vergonha das coisas que você faz, né? Porque se você não está vivendo de uma forma íntegra, você acaba tendo vergonha. Aí, se a gente não sabe o que significa viver de forma íntegra, é só você lembrar, você teve vergonha de alguma coisa que você fez, né? Porque a gente tem, né, uma forma de contato, né, conosco mesmo, a gente tem um íntimo que faz a gente ter vergonha, né, daquilo que a gente fez de errado. É claro, cada um tem os valores, né, determinantes para ter esse tipo de sentimento, tá? E a gente está falando exatamente disso. A gente não está falando que todos têm um valor só, mas cada valor particular de cada pessoa tem que ter um parâmetro de verdade consigo mesmo, tá? Ao que tudo indica, o grande Pai Sol em 2020 estará fertilizando, ao máximo, dando foco a estabelecimento de coisas sólidas. Bom, então, a dica nesse caso é o que? Você não ter sua mente fechada, tá? Porque as coisas estarão acontecendo, vai estar tudo acontecendo, tá? 2020 vai ser, vamos dizer assim, o palco de todo mundo. Todo mundo vai querer falar, todo mundo vai querer gritar, todo mundo vai querer aparecer, tá? Vai ser tudo muito fertilizado, entendeu? Vai ter empresa abrindo, vai ter algumas, né, claro, que não vão fazer aquilo que a gente disse, que já abre para fechar, né? E isso a gente conhece muito aqui no Brasil. Então, o que acontece? A gente precisa não ter a mente fechada. A oportunidade ela vai vir de vários lugares, tá? Então, não tenha a mente fechada. Observe cada ponto. Se você achar que uma porta está fechada daquele lado ali, pode ser que a oportunidade venha dali e você não veja, tá? Então, mente aberta, tá? O tempo todo. Como é o astro masculino que está de frente, é bom evitar a mente fechada,
pois as contradições serão grandes, o sol ilumina tudo e a todos. Bom, gente, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de astro masculino, né, o masculino, ele fertiliza de que forma? Ele fertiliza indiscriminadamente. O que seria isso? E não escolhe, tá? Vamos pensar aqui na questão até mesmo do esperma mesmo, né? São milhões e milhões, né, de espermatozoides de um jeito que só um, né, é escolhido pela mulher, ou seja, quem escolhe, né, quem define, né, é a mulher. O homem não define, tá? Então a gente vai entender o seguinte: esse ano ele vai ter a fertilidade muito espalhada para qualquer lugar, entendeu? Para qualquer situação. Então tudo vai estar com possibilidade de ganhos, né? Vai estar com possibilidade de retorno. O que vai depender disso? Vai depender do que você for focar, do que você der foco, tá? Então observe, né? Escolha e defina. Seja você a receber, né, essa fertilização, escolher e fazer isso maturar, tá bom? Os números 5, 6 e 7 são os mais frequentes nesse ano. Logo, nada de sossego. O desequilíbrio é que dará suporte ao equilíbrio. A loucura evidenciará a sanidade. A gente chegou a um ponto, né, do estudo aqui que mostra o seguinte: 5, 6 e 7 são os números que repetem esse ano. E o que vai acontecer? O 5 é aquele viajante, aquele hippie, né, aquele cara que, se alguma coisa não está de acordo com ele, ele simplesmente pega a bolsa e vai embora, entendeu? Ele é o momento da descontração, tá? É o irreverente, tá bom? O 6 é aquela harmonia, é aquilo que a gente precisa trazer para esse ano, tá? E ela vem através do 5, ou seja, é da bagunça, da irreverência, é da maluquice, é do que vai acontecer, de pessoas falando de qualquer jeito, é aquilo que eu cheguei a falar já, pessoas falando de todo lado, todo mundo querendo aparecer, né, parecendo ser uma baderna total, mas o 7, ele traz essa questão do conhecimento, é o primeiro número de contato com a espiritualidade, tá? Então, a gente vai ter o conhecimento de discernir, tá? O equilibrado e o desequilibrado. A gente vai conseguir ver com mais clareza, tá? Quais são os opostos, tá? Porque ficou muito... Não é oposto igual a gente teve essa discussão de política, né? Porque basicamente são opostos em palavras, né? Mas são a mesma coisa em atitudes. Agora, a gente está falando aqui de opostos reais, tá? O que a gente quer e o que a gente não quer, isso que a gente vai conseguir enxergar em 2020, tá? Essa separação do joio e do trigo. Aí, né, a gente pode até ver assim, tem uma questãozinha de justiça nessa ordem, tem muito pouquinho, né? Por quê? Porque realmente a justiça ela tem um pouco de viés de separação, né, de joio e trigo pela questão de justiça, mas não é bem por aí. A gente vai conseguir enxergar os diferentes pelo teste, pelo erro, né? A gente vai testando, vai ter muita gente que vai seguir uma pessoa e depois vai ver que não era bem aquilo ali, não necessariamente a pessoa estava errada, mas que não era bem, né, a pessoa que ela deveria seguir, vai seguir outra, né? Vai ter gente que estava seguindo alguém e depois acha que as pessoas que têm que seguir ela e vai começar a andar por si, né? Então, assim, esse tipo de coisa vai acontecer muito, vai ser uma ebulição muito grande, tá?
O calor do ano vai ser muito intenso nas emoções, nos sentimentos, tá? Nos atos, na vontade aguerrida de querer vencer, né? Independente de certas coisas. Eu acho, né, que é bom a gente ficar naquela questão de não se meter, né, naquilo que não nos compete. Então, por exemplo, se você está vendo duas pessoas brigando por um ponto, por um poder, por alguma coisa assim, se você não tiver, né, inteiramente sendo atingida por aquela questão, não se meta, tá? É a mesma coisa, é a lei da floresta. Se você tem dois gorilas brigando, você não vê aparecer mais algum gorila ali para ficar batendo. Não, são os dois que tem que resolver. Então não se meta quando for assim. Mas se a pessoa tiver embate com você, vá até a morte, entendeu? Vá realmente, brigue, use todas as armas, né? Entre aspas, lembrando muito bem disso, né? Tipo conhecimento, favorecimento de alguém, qualquer coisa que você puder usar, magia, seja lá o que for, né? Mas haja, né, dentro da lei de forma correta, tá bom? Bom, agora acabando o nosso vídeo, eu vou passar umas dicas importantes, tá, para a gente ter essa questão de harmonização no nosso dia a dia. O signo estrela, tá, é o signo que vai ser o signo cigano mais importante do ano de 2020, tá? Por quê? Porque ele está relacionado com essa força, né, de contato com o que está em cima, né, trazendo essa energia do masculino e do feminino para a nossa vida. O signo estrela é aquele signo que faz você tentar ser o mais perfeito possível, né? Se polir para ser o mais perfeito possível, você tenta, né? E na verdade você até quer. Então, vamos buscar ser o mais perfeito possível. Aqueles que são, né, do signo de estrela propriamente dito terão mais sucesso nesse momento, porque ele já tem isso dentro de si, tá? Mas aí quem não sabe do signo cigano estrela é o correspondente ao signo de leão, tá? Então, por exemplo, a gente tem que tentar, né, ser como as pessoas desse signo nesse ponto, né, de fazer o melhor naquilo que a gente faz, mesmo que seja pouca coisa, né? Por exemplo, ter capricho, né? Esse capricho do ano inteiro vai ser importante, tá? Então, se você for arrumar a sua cama, arrume ela bem direitinha, mesmo que não for ninguém para sua casa, por exemplo, né? Se você for dar uma limpeza em casa, dá uma limpeza e faça uma limpeza espiritual também. Faça uma coisa caprichosa na sua vida, que com certeza isso vai te trazer bons resultados, tá? Agora, a dica para você trazer essa harmonia para a sua vida e evitar certos problemas é o seguinte: primeiro, não responder de imediato, tá? Se você tem alguma pessoa que está te zicando, fazendo alguma coisa para você tomar uma atitude, não responda de imediato, tá? Existe uma coisa mágica, tá? Pouca gente sabe, mas ela é mágica, que é o seguinte: você tem que conduzir a situação, tá? Então, como que você conduz a situação? Ditando o tempo, tá? Então, por exemplo, se alguém quer te pedir, sei lá, um dinheiro emprestado, né? Você vai ter que dar na hora? Não, você pode falar, passa mais tarde, né? Já é uma coisa, você já está ditando o tempo, você já está senhor da situação, né? Ou então, se a sua esposa, por exemplo, ou o esposo, vamos ter uma discussão da relação, né? Então, não caia na situação de fazer conforme ela quer, né? Ou ele quer. Decida o horário, né? Decida o tempo. Fale assim, vamos sim, mas não agora, ou vamos sim daqui a pouco, né? Mas decida o tempo, né? Assim você vai ser mais senhor da situação, você vai comandar as coisas, tá? Então, não
dar respostas imediatas é importante, tá? Ser senhor da situação é importante. Por quê? Porque a gente está lidando aqui com a primeira coisa que eu falei, atenção com briga de poderes, pessoas querendo impor a vontade à força, isso vai ter bastante, tá? Principalmente pessoas que têm aquele sentimento de autoridade, tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Evitar briga é muito importante. Uma dica também muito interessante é usar a pedra ametista, tá? Ela pode ser usada como pingente, anel, né, no corpo tranquilamente, que é o melhor, ou se não der, dentro da bolsa, tá? Mas o melhor seria andar, né? Você pode fazer também um chaveiro, né, para andar no bolso, se você for homem, ou na bolsa se for mulher, mas sempre vai ficar pegando, pelo menos, né, não vai ficar largado na bolsa, que aí já não é legal, tá? Outra coisa também interessante que a gente pode fazer é tomar cuidado o tempo todo, tá? O tempo todo com aquilo que a gente vai tomar partido, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter milhões de visões, tá? De visões não, de visões, tá? Então, por exemplo, vai aparecer gente lembrando de nazismo, vai aparecer gente lembrando de Azteca, sei lá, vai acontecer de tudo, tá? Vai ser um Deus nos acuda e vocês não vão poder abraçar qualquer coisa, tá? Por quê? Porque vocês têm que seguir a linha de vocês, né? A gente não é uma pipa que o vento joga para qualquer lugar. Cada um de nós tem uma linha a seguir, tá? Não vá mudar de uma hora para outra, porque esse ano não fala de mudança, tá? Esse ano fala de estabilidade. Então fala de calçar o pé, né? Fincar uma âncora, tá? Então não procure mudanças demais, porque aí você vai acabar se perdendo. Esse ano de 2020 vai dar muita coisa ilusória, tá? Muita coisa ilusória, porque, como eu disse, vai ser palco de muita gente, palco de qualquer coisa, tá? Tudo vai achar que é importante nesse ano de 2020, tá bom? Então vamos evitar aí perder o foco, tudo bem? Bom, gente, nesse momento eu creio que, lembrando, né, que o ano pessoal de cada um é importante vocês saberem também, tá? Então, quem quiser pode me chamar no WhatsApp, a gente fala sobre o ano particular, a gente faz uma consulta, né, faz qualquer coisa desse tipo, para poder vocês também se prepararem para o ano que vem, para o ano de 2020. Mas, nesse momento a gente encerra o vídeo pedindo para vocês curtirem esse vídeo, dizerem aí nos comentários se vocês gostaram dessa roupagem, se vocês tiveram alguma dúvida, se eu não expliquei alguma coisa direito, né, vocês podem falar aí que a gente vai conversar, bater um papo aí nesses comentários, tá bom? Se vocês tiverem dicas de novos vídeos aqui do canal, vocês podem escrever aí também, tá? Que a gente vai fazer, vai pensar com carinho se vai fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo até agora. Até mais. Tchau.